Olá, bom dia. Hoje estou aqui para apresentar o webinar sobre a clínica, que é um webinar que vai estar disponível em setembro. Ainda falta algum tempo, haverá tempo para trabalhar durante este período ainda. De qualquer das maneiras, e à boa maneira da energia da clínica, as coisas começam a ser trabalhadas com tempo e distância e respeito pelos outros, ahm, em serviço, em entrega, porque esses são os valores desta oficina, e cuidando de pormenores e de trabalho, minucioso sobre os aspectos que compõem, no fundo, todas as partes do que é este projeto das 12 oficinas. Este é um projeto que visa dar a conhecer a ética de cada uma das áreas de trabalho que correspondem às energias zodiacais. Em termos resumidos, poderei dizer que é isso que se trata aqui, e esta oficina em particular, sendo uma oficina da relação, que é a oficina 6 e que é a clínica, tem a ver essencialmente, iconicamente escolhi a clínica, mas se pensarmos qualquer trabalho tem a ver com a energia, qualquer trabalho tem energia da clínica e tem esta ideia de serviço e de estar com o outro no trabalho. Essa é a dimensão que é aqui trabalhada. Eh, Quando falamos da casa 5, falamos da energia de Leão, primeira casa relacional, em que projeta a energia no outro e a pisar o palco. Aqui não interessa muito, a perspectiva não é tanto eu liderar ou ir atrás, ou levar, não é ir atrás, é levar atrás pessoas. Aqui é mais ir eu atrás, ou mais do que ir atrás, trabalhar em equipa. Porque também não é deixar de liderar, é liderar, mas com o outro, e construir com o outro no trabalho. Ou seja, são os bastidores do palco. Ou eu ainda penso que descreve melhor a energia de Virgem, ou a energia da oficina clínica, precisamente o trabalho médico. Porque quando nós falamos em bastidores, parece que o palco é superior ao bastidor. Quando nós falamos da clínica, eu penso que aí é mais aquilo que é efetivamente a dignidade desta casa, porque é um serviço totalmente de entrega ao outro, despido de si. Ou seja, temos aqui um serviço de dedicação, de entrega, de ausência total de ego e também de focalização num objetivo que é o outro. Um, para quem passou por situações complicadas de saúde, um, nós sabemos que quem passou por isso sabe o que é que eu estou a dizer em termos do amor e respeito e carinho e ligação e profunda amizade com que ficamos para aquelas pessoas que nos salvam a vida ali. Porque é disso que se trata. Numa clínica o que está em causa é a vida. E, e tal e qual como Serge recolhia os grãos de trigo, uh, e tem a ver com proteger e recolher aquilo que são as sementes, que é aquilo que tem mais valor e que nos permite depois voltar a criar, é a preservação da vida que fica ali, e que na sobrevivência humana é aquilo que nos permite passar o inverno, e tudo isso é virgem, e tudo isso é clínica, e tudo isso é o serviço e o trabalho. O resultado. Portanto, não é liderar e levar até assim, ok, isso pode ser importante. Não, é mais fundo do que isso. E está a nível da forma como trabalhamos. Há aqui também uma ética. Há uma ética para saber estar dentro daquilo que é o outro, dentro daquilo que é saber o respeito que nos merece o outro. E, portanto, quando nós mergulhamos aqui enfim, nesta profundidade que é a clínica, nós temos que ser muito
claros, muito autênticos, porque há aqui uma comunicação, mas uma comunicação que parte do nosso interior. Então, o primeiro trabalho é desmontar. Em qualquer situação que nós queiramos resolver de trabalho, nós temos que desconstruir e dividir e partilhar também muitas vezes as responsabilidades dentro do trabalho. Portanto, o primeiro passo é a desmontagem, okay, em termos daquilo que são os valores da oficina. Depois, o aprofundamento, o esmiuçamento daquilo onde queremos chegar. E, finalmente, a construção transformativa a partir desse conhecimento íntimo. Implica investigar até ao máximo. E só depois de fazer isto e de ter este trabalho presente, em que nós começamos por desmontar, por analisar e depois por voltar a construir depois deste trabalho, uma focagem, desfocagem, refocagem, se quisermos, é que nós chegamos àquela responsabilidade laboral e de serviço. Só aí nós percebemos a integralidade do trabalho que estamos a fazer. O foco não são pessoas, nem individualidades, nem egos. O foco é o trabalho, é o próprio serviço e a forma como ele se entrega. Porquê? Porque a responsabilidade é imensa, é uma questão de vida ou morte. É clínica, é o hospital. E é assim que se encara a vida. Há um trabalho de serviço, que até pode ser de um ponto de vista espiritual. Alguém que lida com os dramas, os traz para dentro de si, os transforma e os devolve. Eu penso que a imagem de Madre Teresa de Calcutá, ou se pensarmos nas teorias espíritas, isto diz muito a esta casa. Porquê? Porque a noção de uma dimensão mundial global e de que nós somos instrumento, a própria ideia de psicografia, que é muito comum no espiritismo, nós somos usados para fazer um determinado trabalho. Isto tem tudo a ver com nós não termos, há aqui uma anulação daquela ideia de ser líder e de dominar o palco. Não, aqui é a ideia de servir, de desmontar. E isto abre-nos para a oficina 12, em que nós nos dissolvemos. Mas aqui estamos conscientes no trabalho. Lá estamos soltos. Falo disto porque o eixo está aqui dessas duas oficinas, em que temos aqui a clínica, está diretamente ligado com o templo, que é a oficina 12, que é o eixo da espiritualidade. E há aqui um trabalho que é muito, diria, científico e é muito empírico e é muito a nível de um trabalho quase científico e, portanto, pragmático, real, do mundo real, mas que depois tem uma espiritualidade profundíssima. E é isso que é importante perceber. Esta responsabilidade laboral e de serviço é algo do imediato, do trabalho aqui, do eu com o outro. Mas ele é também profundamente espiritual, se percebermos que há aqui uma intenção muito clara de escutar o outro, de perceber tudo o que o outro nos está a transmitir. Portanto, aquela escuta ativa que nós temos que ter quando estamos a aplicar a comunicação não violenta na casa 3 da redação, aqui vai ter consequência. Não é só transmitir o conteúdo, não, é esse conteúdo servir para trabalharmos um aspecto em serviço ao outro. Traz um resultado, vai a fundo. É comunicação, aliás, eu falei nisso, que esta casa também, ou que havia outra casa que também era regida por Mercúrio pela comunicação, esta também é, só que esta é uma comunicação dirigida ao serviço e ao outro. Além de ser, obviamente, uma casa que exige tal e qual uma estrutura, uma preocupação constante, um trabalho permanente e resultados muito lentos, como acontece quando trabalhamos com recursos. Mas aqui é o recurso do outro e com o outro. Aliás, aqui trabalhamos sempre a partir dos outros, seja a partir dos recursos dos outros, seja a partir da imagem que projetamos nos outros, seja a partir daquilo que é a comunicação com o outro, seja a partir dos sentimentos do outro. Portanto, este aspecto era importante, falar já dos valores, para centrarmos o que é esta oficina. Autoconhecimento, claro que sim. Descobrir onde é que nós queremos servir, como é que devemos servir e acarinhar-nos na nossa missão de serviço. E é altamente vocacional esta oficina.
Depois, como é que trabalhamos? Lá está a responsabilidade que aqui é laboral e que é uma responsabilidade de serviço. Depois temos a história daquilo que é o serviço ao outro. E é impressionante, porque também é uma forma de lutar. Os objetores de consciência que iam para os exércitos, muitos deles não deixavam de ir para os exércitos, mas iam lá para salvar vidas. A guerra é um processo destrutivo. Há quem associa à Casa 1, não sei se tem a ver com o ginásio, acho que não tem. Mas independentemente disso, é o pior sentido possível daquilo que é a energia da Casa 1, mas a ideia de recuperar depois da destruição, aliás, são duas casas que se associam também muito. Se pensarmos, a Casa 1 tem a ver com o trabalho do corpo, escutar o corpo, aqui também, mas o corpo do outro, os sinais que o corpo do outro dá. É uma casa importante e interessante. E então temos aqui o clínico, não é? Basicamente. E este é o programa do clínico de topo, do cuidador clínico, a partir das bases científicas, porque há um respeito muito grande e então tem que se procurar um trabalho minucioso e não há aqui um esconder por trás de qualquer movimento energético. Ele é também muito físico, é físico-energético e espiritual. Associa as tríplice dimensões ou quádrupla dimensão. É a casa do serviço dos serviços. E aqui aprendemos sobre isso. Quando lançar o webinar, mais uma vez ele tem as 4 partes, as tradicionais 4 partes, já posso dizer assim, primeiro o autoconhecimento, depois os valores, depois conhecer o que é a clínica e finalmente o programa clínico de topo. Isto será lançado por volta de setembro, ok? E era isto.